Olá pessoal, eu me chamo Jorge e sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo. E hoje eu gostaria de conversar sobre essa nova graphic novel aqui do Frank Miller, que está nas bancas, tá? É Superman Ano 1. Como de hábito, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, né? De compartilharem o programinha, de me dar aquele like, tá? E, sobretudo, de comentarem alguma sugestão, alguma opinião a respeito, entendeu? O que vocês acharam, né, dessa história? Bom, gente, Superman Ano 1, ela é escrita pelo Frank Miller e desenhada pelo John Romita Jr. Bom, ela também é do selo Black Label, né? E se propõe a contar histórias dos super-heróis de uma maneira mais séria, mais adulta, né? Essa série, quer dizer, eu tenho o livro 1 e na verdade é 1 de 3, serão em 3 partes. Mas eu acho que essa aqui já dá para a gente ter uma ideia do que vem por aí com relação às outras, as 2 partes que ficam faltando, a número 2 e a número 3. Já dá para a gente conversar assim um pouquinho a respeito. Bom, tem muita gente que não gostou, que já criticou de forma negativa, diz que decepcionou, frustrante. Eu não concordo com isso, tá? Porque, na verdade, ela é escrita pelo Frank Miller e Frank Miller é aquele sujeito que eu já falei para vocês que ele é um divisor de água, né? Eu lá atrás, quando eu falei sobre o Cavaleiro das Trevas, ele é o criador do Cavaleiro das Trevas, né? Ele escreveu e desenhou. E a partir daquele momento, os quadrinhos se dividiram em dois momentos, tá? É o antes do Frank Miller e depois do Frank Miller. Foi graças ao Frank Miller, ao Cavaleiro das Trevas, que eu voltei a gostar de quadrinhos, recomecei a ler quadrinhos e essa minha paixão pelos quadrinhos de lá para cá, ela só cresceu. É um amor que só cresce, só aumenta. E a proposta dele aqui é recontar os primeiros dias do Homem de Aço, né? Então, por isso, Ano 1. Como ele já havia feito a exemplo do Batman mesmo, Ano 1, né? E até do Demolidor, aquele Homem Sem Medo, que também seria o ano 1 do Demolidor. E logo assim, de início, a gente percebe que não tem muita coisa para acrescentar, né? É realmente uma história que não acrescenta. Não faz muita diferença do que a gente já conhece das origens do Superman em outras versões que a gente já viu, inclusive a versão original lá atrás, criada pelo Jerry Siegel e o Joe Shuster. Mas é uma historinha bem contada, ela está bem contada. Com relação ao fato de decepcionar algumas pessoas, é porque quando a gente vê o nome Frank Miller, né, a gente sempre imagina alguma obra grandiosa. Mas, a bem da verdade, o Frank Miller, depois que ele escreveu o Cavaleiro das Trevas 2, que dividiu opiniões, tem gente que odiou, tem gente que gostou, mas ninguém amou. Mas tem gente que gostou. Ele parece que, de lá para cá, ele perdeu um pouco, sabe, a mão, né? Porque ele não conseguiu fazer mais nada assim que deixasse a gente deslumbrado, né? Então ele vem produzindo algumas coisas a um nível bem menor do que a gente costumava ter dele, né, enquanto público, enquanto que a gente esperava lá as produções dele, Sin City, os 300 de Esparta. Mas
A questão é que o nome Frank Miller ganhou muito peso no mercado, entendeu? Ele tem um peso enorme. Eu diria que o Frank Miller é quase que uma palavra mágica, sabe? Aquela coisa Shazam. Então, olha só, seja o que for que o cara lançou, você vai ver na banca, é Frank Miller, você vai comprar. Vai comprar. Quem gosta de quadrinhos vai comprar imediatamente. Porque, por incrível que pareça, até quando ele escreve mal, né, quando ele produz uma história ruim, essa história ruim ainda é acima da média, tá? Então, ainda vale muito a pena. Com relação ao desenhista, o John Romita Jr. O John Romita Jr. Ele tem uma legião de fãs, né? Tem uma galera aí que é doida. Eu, particularmente, não gosto do traço dele. Né? Eu não gosto do traço dele. Até que quando ele começou, ali nos anos 80, ele trazia um traço mais clássico e eu até gostava. Mas depois ele começou a desenvolver um estilo em que os desenhos dele são muito retilíneos, sabe? Assim, muito... Parece que ele usa régua para desenhar, entendeu? Os traços são muito retos e ele tem uma enorme dificuldade com relação à proporção. Às vezes a cabeça fica muito grande para o corpo, não é? Eu vou até mostrar para vocês aqui mais ou menos do que eu estou falando. Olha só essa ilustração aqui, ó. Olha só. Tá vendo ali a cabeça com relação ao corpo, né? Parece até aqueles desenhos da turma do Charles Brown, né? Então, eu não gosto muito do traço dele. Mas eu admito que aqui nessa história, ele até que caprichou, tá? Ele conseguiu fazer aqui uns desenhos até mais bonitos, né? Mais interessantes do que ele costuma fazer. Então eu gostei dos desenhos, tá? Os desenhos aqui estão mais bonitos do que de costume. Mas embora eu não seja um fã do John Romita, eu respeito o legado dele, John Romita Jr. Primeiro porque ele é filho do John Romita. O John Romita foi um desenhista do Homem-Aranha que muita gente acha que foi o melhor desenhista do Homem-Aranha. Bom, talvez no passado tenha sido, mas hoje existem desenhistas que desenham o Homem-Aranha muito melhor do que ele. Mas o John Romita, ele deu uma enorme contribuição, né? Ele criou um monte de coisas que ajudaram muito na mitologia do personagem do Homem-Aranha. Então, o John Romita Jr., uma outra razão pela qual eu aprecio e respeito muito o legado dele, esse cara, gente, ele já desenhou todos os personagens da Marvel. Os principais títulos da Casa das Ideias, com certeza já passaram pelas mãos dele. Então já desenhou a revista do Homem de Ferro, dos Vingadores, do Incrível Hulk, do Homem-Aranha, do Demolidor. Fale de um herói que certamente o John Romita Jr. já desenhou, tá? E aqui nessa história ele entrega um material assim, mais bonito do que de hábito, né? Agora, eu acho que o grande destaque mesmo dessa história é o colorista, né? O colorista aqui, ele se chama Alex Sinclair. E o Alex Sinclair entrega um material muito bonito. As cores realmente são muito vivas. Olha só essa parte aqui, ó. Tá vendo? O colorido dele é muito bonito, muito bonito. Então, se eu tivesse que dar uma nota, né, de 0 a 10, eu dou uma nota 7 para isso aqui. Porque tá muito bacana, tá assim. Eu tô curioso para ler o número 2 e o número 3. Eu acho que vale a pena você comprar. Até porque, gente, como eu falei, é Frank Miller. Frank Miller, gente, palavra mágica, tá? Então passem no jornaleiro, tá nas bancas.
e adquiram o seu exemplar, tá? Vocês não vão se arrepender. Não vai ser dinheiro jogado fora, tá legal? Bom, gente, eu espero que isso tenha ajudado de alguma forma vocês, entendeu? Eu agradeço um like, por favor, e opinem, né? Digam o que vocês acharam do vídeo, leiam a revista, o Gibi, né? E digam o que vocês acharam, se vocês concordam ou discordam, tá? Se inscrevam no canal e eu, gente, vou ficando por aqui. E com certeza a gente se vê, tá? Obrigado pela atenção, gente. Tchau.